Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e dessa vez vamos continuar mais uma vez falando sobre Boku no Hero Academia. Vamos então agora continuar essa guerra final do mangá, indo ver a luta de Todoroki versus Dabi. Mas antes de realmente chegarmos ao assunto principal do vídeo, eu peço para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero imensamente que gostem. Então, bora para o vídeo! Bom, nós basicamente somos levados ali até a província de Kanagawa, na cidade de Kamino, onde estava aquela estátua do All Might da última luta dele contra o All for One, onde a gente vê ali os poucos heróis que vão se reduzindo ainda mais, gnomos à solta e um mar de chamas imenso. Esse é basicamente o cenário que nós temos da luta do Dabi contra o Todoroki. O próprio Dabi vê de que nem faz assim tanto tempo, mas é uma visão tanto quanto nostálgica de ver todo esse inferno. E isso faz ele se lembrar de Rosto, que foi vendo aquela batalha que ele decidiu começar a agir. E se eu não me engano, essa foi a mesma batalha em que a gente teve a prisão do Stain, que realmente muitos vilões, como por exemplo Spinner, Toga e até mesmo o próprio Dabi começaram a dar as caras. A gente então vê ali de que o Ida tentando chamar o Todoroki para dar um jeito de se afastar daí, algo que ele mesmo percebe de que esse calor é algo completamente anormal, ao ponto de que ele não consegue se aproximar por conta dos seus motores não aguentarem. O Dabi continuando ali a falar, ele vendo de que acabou falando um pouco de si mesmo, mas não é motivo para ser ignorado. E até ali ele vê de que o caçula do Endeavor e os seus 3 escudeiros, os Sideks, os parceiros do Endeavor, vieram apenas para enfrentar o Dabi. O Dabi até fica um tanto quanto decepcionado por ter que enfrentar apenas essas pessoas por conta do Endeavor ter de ir lutar contra o All for One, mas ele acaba tentando se aproveitar dessa situação. A gente vê ali de que os Sideks do Endeavor até tentando de alguma forma controlar ali o volume das chamas do Dabi, tentando ali mudar a trajetória do movimento do ar ao redor deles para resfriar o ambiente, por mais complicado que isso seja. Mas eles até ali, a gente vê um dos Sideks vendo de que manter a cabeça fria e pensar racionalmente. É assim que ele opera há mais de 10 anos, e tudo por seguir as ordens daquele velho, o Endeavor, e atender ali às suas expectativas. A gente acaba não sabendo muita coisa sobre como está atualmente a situação do Endeavor, mas independentemente do que esteja acontecendo, nós temos ali que ter o Todoroki, ele sozinho vai ter que dar um jeito de parar o seu irmão mais novo. E a própria Burning sabe de que o Endeavor confiou o Dabi ao Todoroki para que o Todoroki resolvesse essa situação, e por isso aí que os parceiros do Endeavor vão dar tudo que tem para apoiá-lo. O próprio Todoroki dando obrigado ali para ela, mas ela pede para que ele não gaste energia demais, enquanto a gente mesmo vê de que o Todoroki, ele não está aí por terem lhe ordenado, ele veio aí porque simplesmente quer parar o seu irmão mais velho com as suas próprias mãos. Mas o Dabi simplesmente vê ali o Todoroki como se fosse basicamente um peão que obedece às vontades do seu pai. Só que no fim das contas, pro Todoroki isso está tudo bem, contanto que o Endeavor possa ignorar o Dabi e continuar seguindo a sua luta, então que assim seja. E a gente vê de que o próprio Dabi reconhece que no fim essa guerra consiste apenas de conflitos pessoais. Ninguém que está lutando do lado do All for One é um soldado que segue ordens sem vontade própria. Esse é basicamente o resultado dos sentimentos de cada um terem entrado em combustão. Toga, Spinner, Shigaraki e o próprio Dabi. No fim das contas, eles querem mudar os paradigmas que a sociedade impôs sobre eles e vão destruir tudo. Essa coceira que nasceu de um descaso generalizado com boa parte da população, que eles foram severamente afetados. E ele mesmo reconhece de que ele, Dabi,
é o ponto de ruptura da sociedade sobre-humana, e não apenas ele, como ali todos os seus parceiros. Só que no fim das contas, o Todoroki está querendo saber se o Dabi sobreviveu, por que ele não voltou para casa. Então o Dabi, enquanto vai tendo a sua própria carne sendo queimada cada vez mais pelas suas chamas azuis, começa então a resolver contar a sua história. A história na qual ele basicamente vai falar da origem do Dabi, o motivo dele ter sobrevivido até hoje sem nunca ter apagado essas chamas mais quentes do que as do Todoroki. A gente muda rapidamente de cenário, vendo ali a delegacia de polícia onde o Dr. Garaki está preso, já vendo de que imagina que a grande guerra já tenha começado. Ele reconhece que o número de guardas diminuiu, então provavelmente isso significa que a treta inteira começou a se iniciar. Ele até ali vê de que no fim das contas eles passaram anos e anos nos preparando para esse dia. All for One e Dr. Garaki passaram anos buscando sementes distorcidas e enfurecidas com o único propósito de se tornarem sementes capazes de se tornarem receptáculos do All for One. E é por isso que o Dabi seria ali uma dessas pessoas selecionadas para se tornarem futuros receptáculos do All for One, só que ele era uma grande falha que nem mesmo o próprio All for One conseguiu controlar. A gente volta ali no fim das contas 11 anos atrás no Monte Sekoto, onde o Dabi tem o corpo dele completamente carbonizado pelas suas próprias chamas, vendo quão quente era aquele ambiente, mas ele ainda assim não quer morrer, por conta de que ele ainda não mostrou do que é capaz para o seu pai. Mas a gente voltando ali, a gente fica na transição entre a prisão onde está o Dr. Garaki e esse flashback do Dabi, onde no fim das contas aquele garoto que nasceu era mais um que nasceu distorcido. Mas não foi uma simples distorção. O destino trágico dele estava traçado desde o início por conta da horrível família que ele acabou crescendo. O All for One nem teve que manipular toda essa situação para que no fim das contas ele tivesse quem hoje é o Dabi. E até aí a gente vê de que o próprio All for One foi quem salvou o Dabi de toda aquela destruição, aquele incêndio gigantesco que o próprio Dabi criou ali sem querer. Ele acaba ali já acordando depois de um bom tempo, ele ficando com várias cicatrizes no seu corpo, onde ele mesmo nota que está ali numa espécie de hospital, um tanto quanto estranho, ele até se questionando se ainda está vivo. Quando ele ali acordando, vem ali duas garotas que até explicam de que essa é a casa deles, quando o próprio Dabi, tentando entender essa situação, percebe de que até mesmo a sua própria voz mudou. E também não é de menos, ele acabou passando 3 anos dormindo. E no fim das contas, eles não sabem direito o porquê dele estar aí, mas foi tudo isso que o sensei, que a pessoa que coordena todo esse ambiente, lhes disse. O próprio Dabi já fica um tanto quanto surpreso e desesperado por ter ficado 3 anos onde ele não sabe o que diabos aconteceu. E ele até ali vê, se lembrando aos poucos ali do que aconteceu no Monte Sekoto, onde tudo pegou fogo e ele teoricamente havia morrido, mas ele reconhece de que se não morreu precisa voltar para casa. Mas a gente basicamente vê ali um tiozinho um tanto quanto estranho, disfarçado de certa forma com uma máscara de girassol, chega ali até o Dabi, dizendo de que ele não pode sair dali, ele vai morar com todos eles aí. No fim das contas, eles são como uma família e ele terá de fazer novos amigos. Mas ele mesmo ali, o Dabi, tentando convencer esse senhor de que ele tem que ir para casa, de que o seu pai deve ter sido chamado para o trabalho e por isso no fim das contas não pôde ir viver, mas ele no fim das contas sabe de que o Endeavor está ocupado e preocupado principalmente com ele, e ele realmente reconhece de que se comportou mal e disse coisas horríveis. Ele reconhece que precisa se desculpar com a sua mãe e que ainda tem que mostrar ali as chamas para o seu pai. Só
Só que a gente vai ali basicamente vindo uma voz de um monitor de computador, uma voz de um homem dizendo de que sente muito, mas isso não será possível. Eles tiveram um trabalho gigantesco para restaurar o corpo do Dabi que havia sido incinerado. Os pontos mais afetados foram repostos através de neoinformação. O rosto dele ficou cheio de cicatrizes e até parece uma outra pessoa, mas ainda assim ele sobreviveu. E ele nunca mais será tão forte quanto era antes. Múltiplos órgãos dele foram danificados, afetando a sua percepção de dor e de outros estímulos. O corpo dele ficou extremamente fraco, então ele não voltará ali ao seu estado ideal. Diante dessa situação, a gente vê o Toya Todoroki extremamente desesperado com tudo isso, enquanto essa voz continua ali explicando de que gostaria de ter acolhido ele no seu potencial máximo e fizeram tudo o que podiam, mas infelizmente ele foi um fracasso. O que hoje é o Dabi se lembra ali das sessões de treinamento do próprio Endeavor, onde via de que as chamas dele eram mais fortes do que as suas, mas no fim das contas o Toya realmente era um fracasso. As chamas dele eram tão grandes que o corpo dele não iria aguentar. E o próprio Dabi, no fim das contas, até ali entrando em puro desespero, enquanto ali essa pessoa que fala através desse monitor continua ali reconhecendo de que deva ser muito difícil para ele, mas talvez ele consiga, essa pessoa consiga recuperar a potência das chamas do Dabi. E no fim das contas, o próprio Dabi entrando em puro desespero, pedindo para que essa pessoa cale a sua boca, não querendo ser ensinado por mais ninguém. O próprio Dr. Gaara, que a gente voltando para o presente, reconhece que o Dabi já estava muito crescido para ser influenciado e também muito desgastado. Nem mesmo um homem que controla tudo, o All For One, conseguiu interferir no apego que ele possuía em relação ao pai. E aquelas crianças que eram reservas para caso acontecesse algo com o Shigaraki eram como se fosse um jardim de sementes recheadas de ódio, os receptáculos do rei dos demônios. O Dabi seria uma dessas reservas, só que ele acabou se tornando uma falha. Até ali, no fim das contas, o próprio policial que está aí prendendo o Dr. Gaara se questiona se tudo isso foi apenas mais um caso do All For One planejando tudo. Mas no fim das contas ele mesmo fala de que está dizendo para todos eles tomarem cuidado, porque o próprio Dabi ter sobrevivido contrariou as suas previsões. Depois que ele fugiu, eles não foram atrás do Dabi, porque após ele ter acordado e começar a se mover, o seu corpo não deveria ter durado nem mais um mês. Só que eles ainda assim ficaram surpresos quando viram de que ele ainda assim mantinha-se vivo. Quando ele até depois foi se comunicar com o pessoal da União de Vilões, o próprio Dr. Gaara deu ali um jeito de prender ele temporariamente ali para questioná-lo sobre as suas intenções. E até ali ele reconhece que foi o Dr. Gaara, utilizando ali na época um outro nome, que salvou a sua vida, onde ele até entende o que é que eles queriam fazer com o seu corpo, olhando ali para os nomes. E ele no fim das contas voltou para eles porque julgou que seria um bom lugar para morrer. Ele simplesmente julgando que a única escolha dele seria, então, se o Endeavor não vai notá-lo por bem, então que seja por mal. O Dr. Gaara, que no fim das contas entendeu que com essa única frase aquele corpo à beira da morte foi mantido simplesmente vivo através das chamas do rancor. No fim das contas, o Dabi voltou sim para casa, mesmo ele estando mais fraco, mesmo sabendo que não atenderia às expectativas, ele queria que o Endeavor visse mais uma vez, mas ele simplesmente se deparou com a terrível cena, onde ele queria que o Endeavor tivesse mudado, queria que ele entendesse o motivo dele ter nascido, mas a cena que ele viu foi simplesmente o túmulo ali, todo um santuáriozinho que o Endeavor fez para o Toya, e também a cena ali de que no fim das contas o Endeavor não mudou nada nos seus últimos 3 anos. Ele basicamente vê o seu pai violentando ali, treinando entre aspas o Todoroki, onde ele basicamente entendeu de uma vez por todas que ele era uma falha, que ele não deveria existir e que para essa família ele tinha sido um verdadeiro fracasso.
fracasso. À medida que ele excedia ali os seus limites, o corpo do Dabi remendado se distorcia cada vez mais. Mas ele continuou treinando ali as suas chamas. Ele queria ficar mais forte antes de se encontrar com Todoroki e companhia. Mesmo se despedaçando, ele já não sentia mais dor alguma. E no fim das contas, quanto às técnicas, ele tinha inspiração de sobra vendo ali os poderes do próprio Endeavor. E quanto mais o Endeavor protegia a cidade, mais reconhecimento ele recebia, mais o coração do Dabi se retorcia. Aquele dia, então, vimos que Toya Todoroki havia morrido e Dabi havia ganhado vida. No fim das contas, o calor sendo falado pelo Dr. Garaki é a energia que dá vida às coisas e alimenta muitas outras. Mas o calor do Dabi, que traz apenas a morte, não é compatível com o All for One, que busca a vida eterna. A gente vê que as chamas do Dabi são chamas tão mortais e obsessivas que foram descartadas até mesmo pelo rei dos demônios. O Dabi, basicamente usando de inspiração as técnicas do Endeavor, ativa o seu Flash Fire Fist, onde ele basicamente vai queimar tudo que é importante para o seu pai. E essa será a prova de que ele existe nesse mundo. Só que o Todoroki mais uma vez reafirma de que não vai deixar o seu irmão fazer o que bem entender. A gente vê no fim das contas de que as chamas do Dabi são tão potentes que até mesmo a própria estátua do All Might começa a ser derretida, enquanto o próprio Todoroki, começando a aumentar e amplificar as suas chamas, reconhece que o calor do Dabi se intensifica mais rápido e não pode perder tempo. O Dabi reconhece que queria enfrentar o seu pai, mas pensando bem, agora o Todoroki vai servir com uma boa lenha. E até ali, no fim das contas, o Dabi vai parar ele. Só que no fim das contas, ele também tem ali, no fim das contas, o próprio Dabi já tem muitas opiniões formadas sobre o Todoroki. Primeiro, ele teve então que fortalecer as suas chamas enfraquecidas e sabia muito bem como alimentar a potência delas. Ele lembrou do que o seu pai disse sobre ele ter uma chama mais poderosa do que a sua. E esse corpo anestesiado quebrou toda a sua noção de limites. Então ele decidiu imitar a técnica do Endeavor de concentrar e liberar, e esse que basicamente é o Flash Fire Fist, basicamente o corpo do Dabi sendo completamente comido pelas suas próprias chamas. Ele avança ali no fim das contas na direção do Todoroki, mandando o seu Hell Spider, basicamente com uma simples distração para já tentar atacar o Todoroki, quando a gente basicamente reconhece que essa é uma imitação da técnica do Endeavor, só que muito mais forte. Só que nesse momento, enquanto os Sidekis do Endeavor tentam resolver a situação, enquanto o Todoroki concentra as suas chamas, nós já vemos de que o Dabi surge nas costas do Todoroki e vem para mandar ali um socão nas suas costas e mandá-lo para longe. Enquanto ele mesmo questionando o seu irmão sobre que cara ele fazia, enquanto estava trancafiado lá na UA, com civis que estavam em pânico, já que ele era ali o filho do Endeavor e irmão do Dabi. No fim das contas, é como se ele fosse uma verdadeira amálgama de catástrofes. E sendo arremessado para longe, o próprio Todoroki tenta resistir a todas essas chamas escaldantes do Dabi, só que no fim das contas, ainda assim, é completamente inútil. Ele vê de que no fim das contas, mesmo com as condições ideais e com o corpo perfeito, o Todoroki ainda insiste em depender dos outros. Mesmo nascendo com tudo ao seu favor, ele ainda assim não almejou a perfeição. E no fim das contas, o próprio Dabi faz questão de jogar toda essa real na cara do Todoroki, vendo de que ele é basicamente um bonequinho, um arregão que nunca será ninguém. Ele usando ali um Jet Burn, simplesmente arremessa o Todoroki para longe, indo contra um prédio, onde o próprio Todoroki reconhece de que ele resolveu pegar o caminho longo, de que ele vive se perdendo dele e que é cheio de falhas. Mas no fim das contas, ele achou que só pensava ali
que o Dabi só pensava no seu pai, enquanto o próprio Dabi reconhece de que o Todoroki começa a neutralizar o calor, enquanto o Todoroki continua falando de que parece que também o Dabi prestou atenção nele. Ele fica feliz por isso, porque ele queria estar no mesmo nível de todos, e em meio aos treinamentos ele desenvolveu isso, uma técnica que poderia até mesmo superar as poderosas chamas do Endeavor e principalmente nesse momento as do Dabi. A técnica que foi criada com o único intuito do Todoroki parar o Dabi. E é basicamente isso que a gente vê entrando em ação. A gente até volta então um pouquinho ali no passado, vendo basicamente o Endeavor ligando para o Todoroki para tentar reformular todo o plano, porque o próprio Endeavor se sente basicamente na missão de parar o Dabi. E ele não quer ali que isso seja um castigo apenas para o Todoroki. Só que o próprio Todoroki sabe muito bem de que entre os heróis que sobraram, só ele pode bater de alguma forma de frente com o All for One. Assim como é o Midoriya que tem que parar o Shigaraki, por exemplo. O próprio Todoroki reconhece de que pode lidar com Toya por conta própria e é o que ele quer fazer. Não é por conta de opinião de outras pessoas, e sim por conta da sua própria missão, seu próprio dever. E o próprio Todoroki lembra ali, tentando convencer o seu pai de que ele mesmo disse de que iriam fazer isso juntos. E cada um vai fazer o que pode, todos vão parar o Toya e os demais vilões. E no fim das contas ele mesmo reconhece de que é um péssimo irmão mais novo, mas vai parar ali, mas vai falar ali para o Dabi, de que o pai deles no fim das contas enlouqueceu, a família deles foi completamente quebrada, mas mesmo assim quem escolheu queimar todas aquelas pessoas, inocentes ou não, foi o próprio Dabi. E no fim das contas o Todoroki não vai mais deixar que ele acabe com a vida de nenhum inocente. A gente vê ali o Todoroki já sendo coberto por chamas brancas, onde ele simplesmente ativa o seu Flash Fire Fósforos. Ele mesmo pede então para que o Dabi jogue todo esse ódio que ele tem em cima da sua própria família, porque eles irão ali lidar com isso. O Todoroki ali com o punho dele imbuído nessas chamas brancas acerta um soco em cheio na direção do Dabi. Quando a gente volta mais uma vez para ter uma melhor explicação ali das habilidades, dessa nova habilidade do Fósforos do Todoroki. No fim das contas, o Midoriya, como ali tinha saído da UA por um tempo, ele acabou não descobrindo essa nova técnica do Todoroki, mas a gente acaba vendo de que teremos essa explicação para ele. O próprio Todoroki ali confirmando pro Deku de que no fim das contas é o que ele quer fazer, ele quer ali parar o Dabi com as suas próprias mãos. E além do mais, ele não tem certeza se o seu pai conseguiria cumprir essa promessa. Porque mesmo que pro Endeavor pareça uma punição, ele sabe muito bem de que Hawks e os demais heróis fizeram a escolha certa. O Endeavor, o Hawks e os demais heróis que completam ali os mais fortes do Japão são os únicos que atualmente podem parar o All for One, fora o Midoriya, que vai ter que lutar obviamente com o Shigaraki. Então no fim das contas sobra ali o Todoroki tendo que parar o Dabi. Ele reconhece de que o Dabi nasceu dos erros da sua família e no fim das contas ele é como uma barreira no seu caminho que ele não pode mais ignorar. Então por isso mesmo que ele criou uma técnica. Ele usa ali as chamas dele vindo do peito dele, criando como se fosse uma espécie de X, algo muito parecido com a forma em que as chamas do Endeavor saem pelo seu próprio corpo. E no fim das contas a gente mesmo vê de que é uma técnica que ele ainda não tinha dominado com total maestria, mas nesse tempo que o Midoriya esteve ali distante da UA, ele conseguiu aperfeiçoá-la um pouco mais. A gente até vê de que o Kaminari encostando na chama percebe de que ela não é nem um pouco quente, mas no fim das contas é algo tanto quanto difícil para o Todoroki manter isso daí, porque ele vive perdendo o seu foco, mas no fim das contas ele começa a explicar de que aplica o princípio do Flash Fire no lado esquerdo e direito ao mesmo tempo, e usa então o seu coração como
ponto central. O sangue quente e frio percorre todo o seu corpo, se mistura e entra em equilíbrio. Ele basicamente equilibra a temperatura do seu próprio corpo, misturando ali o seu lado meio quente e o seu lado meio frio. No fim das contas, ele mesmo explica de que é como se fosse ali uma chama gelada. Ele sabe muito bem de que o Endeavor queria uma individualidade de gelo para reduzir o calor do seu corpo, mas o Todoroki está indo pela direção completamente oposta. E no fim das contas, para que ele possa ali definir por conta própria a razão de ter nascido naquela casa, ele vai ali mostrar o seu poder. E até agradece ali o Midori ter ficado super empolgado quando a gente volta ali pra luta, vendo ali o golpe congelante, lâmina cortante das lâminas gélidas. Com as suas chamas brancas, o Todoroki consegue ali acertar em cheio o Dabi, tentando congelar ao mesmo tempo que queimaria ele. E no fim das contas a gente mesmo vê ali o Todoroki pedindo para que ele esfrie um pouco a cabeça, e essas chamas dele seriam até que de certa forma algo parecido com, por exemplo, friagem de Ben 10, que são chamas que na verdade congelam. A gente até vê de que ele arremessa o Dabi para longe, quando ele até no fim das contas o próprio Dabi reconhecendo de que ele tem um corpo capaz de resistir àquele calor infernal, um poder que é forte o bastante para resfriar as chamas do Dabi. Mas no fim das contas o próprio Dabi pistolaço por conta do Todoroki está apenas querendo exibir as suas habilidades. E no fim das contas ele tentando ali desconversar tudo que o Todoroki disse sobre ele ficar falando sobre as escolhas, sobre o que é certo e o que é errado. Mas mesmo assim, no fim das contas, eles foram moldados de forma tão diferentes. E até a gente vê no meio da luta de que o Todoroki acaba tendo a sua habilidade do fósforos desfeita, quando até mesmo o próprio Dabi reconhece de que é impossível mudar de rumo quando os trilhos da sua vida se entortam. E ele, uma figura extremamente monstruosa no fim das contas, o corpo dele completamente queimado já, ele começa a mandar cada vez mais e mais chamas. E no fim das contas, o ponto de ruptura da sociedade sobre-humana. É isso que o Dabi e os demais vilões representam. E a gente basicamente vê de que ele só tem um único caminho a seguir. Então ele pede ali para que o Todoroki queime e morra pelo seu bem. E assim que o Dabi toca no chão, ele cria chamas absurdamente grandes e quentes, onde até mesmo os próprios subordinados do Endeavor mal conseguem parar essas chamas. Até mesmo, por exemplo, a gente vê a Burning que já caindo, mal tendo energias para ficar de pé, enquanto o pessoal tentando segurar ali tempo suficiente para o Todoroki voltar ali a usar o fósforos. E até ali, ele até agradecendo e sentindo muito por conta de estar colocando todo esse peso nos seus parceiros, mas ele vê de que até esses pequenos gestos são novidades para ele. No fim das contas, ele até vendo que o pessoal pedindo para ele ser o mais rápido possível e não se preocupar com o que vai acontecer com eles. O sangue dele, o passado dele, o caminho que ele estava seguindo fazia ele virar para trás o tempo todo. Mas no fim das contas, ele de repente percebeu de que os colegas que ele considerava distantes, na verdade, estavam bem ali ao seu lado. A classe A é o tipo de classe que não deixa ninguém para trás. Eles sempre tranquilizaram o Todoroki, que começa então a concentrar dentro do seu próprio corpo as suas chamas e também o seu gelo. Ele até se lembra do que a Monster Lady disse, de que a técnica especial é o símbolo dele, é a marca dele, o golpe de assinatura dele. E é com isso que ele deve mostrar o que consegue fazer pelo seu golpe. E é basicamente aí que a gente vê o Todoroki indo numa velocidade insana na direção do Dabi, reconhecendo de que dá sim para mudar de rumo, mesmo que seja na base da força e aqui na porradaria com o Dabi. Então por isso que ele mesmo pede ali, acertando bem no peito do Dabi, começando a mandar as suas chamas brancas, de que então, por favor, ele pare. E é basicamente aí que a gente vê uma técnica colossal do Todoroki, a grande tsunami congelante, onde no fim das contas até ali a gente percebe de que boa parte da cidade inteira
inteira foi congelada por esse golpe do Todoroki, que foi algo absurdamente avassalador. E a gente até percebe de que o Dabi já mal tendo energias, e ele teria de certa forma sido derrotado, por mais que o Todoroki também fique um tanto quanto arrebentado, mas no fim das contas nós temos ao menos temporariamente a confirmação de que o Dabi foi detido. Essa notícia que começa então a sair, sendo ecoada por todos os cantos dessa guerra, onde no fim das contas aquele menino Shoto Todoroki conteve ali as chamas azuis do Dabi, e no fim das contas, mesmo ele tendo sofrido tanto, ele ainda assim foi capaz disso. Então todos os heróis começam ali a tentar seguir o exemplo dele, derrubando alguns vilões menores e até alguns gnomos quase Raiden, quando até ali a gente percebe e que a luta vai ficando cada vez mais acirrada entre os heróis e os vilões, sendo que agora os heróis estão num baita de um hype com essa primeira derrota pro lado dos vilões. E no fim das contas, o anúncio vindo ali do Marco Zero de Caminho obviamente chegou até a sala de comando onde o Tsukaushi está, e junto dele também está ali o All Might. O próprio Tsukaushi vê de que mesmo com os problemas ali no transporte do Midori, que acabou indo para um lugar completamente distante, eles ainda assim conseguiram a sua primeira vitória. E quem tem que anunciar isso, sem sombra de dúvidas, é o All Might. E no fim das contas a gente vê até mesmo por todos os campos de batalha a notícia de que o Todoroki venceu Ekou. E assim nós terminamos esse vídeo de hoje. Eu já vou me despedindo de vocês, mas eu espero imensamente que vocês tenham gostado. E também peço para que deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo. Falou, valeu e